Salve, salve pessoal! Primeiro vídeo do canal aqui no YouTube. Para quem não conhece o canal, eu já tinha postado alguns shorts, né? Especificamente aqui em Portugal, né? E esse aí é o primeiro vídeo vertical do canal. Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu joinha, o seu like, se inscrevesse no canal, o que é mais importante, e deixasse aí o seu comentário caso você tenha uma experiência semelhante à minha, né? Bom, eu vim aqui para a Europa, estou aqui na Europa há aproximadamente 3 meses. Cheguei aqui no dia 2 de agosto, né, por meio de Portugal, Lisboa. Fiz uma ponte ali para Barcelona, né, porque o intuito era ir para a Espanha, né, e a Espanha esse ano aprovou uma lei, o arraigo laboral, né, com um prazo de 2 anos, após 2 anos vivendo e trabalhando no país, comprovando, né, também ali por meio do empadronamento, o que eu vou falar mais para frente. Você consegue adquirir a sua residência, que é um documento importantíssimo, né? Para você poder trabalhar, para você poder tocar a sua vida, e é um prazo muito curto, né? 2 anos passa muito rápido. Bom, a princípio eu gostaria de vir para Portugal, né? Para variar, mas Portugal está numa contramão da imigração, por assim dizer, né? Então eles aboliram, né, a manifestação de interesse, como havia, né, do modo como havia no passado, né, mais precisamente em junho de 2024, salvo engano. Então, bom, eu resolvi ir para a Espanha, né? Aí seduzido pelo arraigo laboral, né? De 2 anos, né? Bom, enfim, cheguei em Lisboa, portei em Lisboa no dia 2, passei pela alfândega e fiz ali a conexão do meu voo para Barcelona. Chegando em Barcelona, eu já tinha reservado uma semana de hostel, né? Num bairro chamado La Sagrera, né? Fiz ali a minha reserva pelo Booking. Salvo engano, foi pelo Booking.com, antes de chegar na Europa. Bom, fiquei uma semana e nessa semana eu não fazia nada além de pesquisar, procurar um quarto para arrendar, para alugar, né? Porque o intuito né, imigrar, né? Então, bom, fiquei uma semana ali buscando especificamente no site chamado O Idealista, né? Para quem conhece, para quem já pesquisou, o Idealista é o site mais popular, né? Que tem aqui o aplicativo também mais popular que tem em Portugal e Espanha para arrendamento de quarto, de casa, por temporada, apartamentos, enfim. Bom, passado essa uma semana, né? No último dia eu encontrei um quarto num bairro chamado El Gòtic, né? O bairro gótico, né? Porque tem aquelas igrejas, né, com aquela arquitetura ali, tudo mais, o bairro gótico, um bairro muito antigo, né, muito tradicional de Barcelona. Bom, ali no centro, né, no centro de Barcelona, encontrei esse quarto, né, dividia o apartamento, né, era um apartamento com uma cozinha em cima, né, e os quartos embaixo ali, muito espaçoso, mas dividia ali o espaço com uma família do Sri Lanka, né, de 3 pessoas, 2 irmãs e um garoto de 19 anos. Eles super tranquilos ali, tudo mais, né? Me ajudaram com várias informações, várias dicas, né? Bom, encontrei o quarto, né? Paguei 350 euros de cheque calção, né? Na Espanha se chama de fiança, né? 350 euros de calção, mais 350 euros de aluguel. Enfim, entrei para o quarto, né? E comecei a minha busca principal, que é encontrar um trabalho, uma colocação, né? Caminhando pela cidade, né, conhecendo também e, bom, conversando com as pessoas ali e tudo mais, imprimindo currículo. A princípio eu busquei na área de restaurantes, né, bares e restaurantes, né, eu tive uma experiência prévia no Brasil quando eu era mais novo, né, como garçom, né, como camareiro, como chamam na Espanha, né, então comecei a procurar nessa área, né, então, bom, após ali 2 semanas, sem encontrar nada, sem ter uma posição ali, sem ter alguma oferta, enfim, né, alguma oferta de trabalho, eu resolvi ir ali para os pueblos, né, que são cidadezinhas, bairros que ficam ali próximas de Barcelona. Tem um cartão que você pode fazer, né, chamado T-Joven, né, T-Jovem, que é um cartão que você pode solicitar até os 30 anos, em que você utiliza o serviço público de transporte, né, por toda Barcelona, por toda a Catalunha, né, inclusive essas cidades, esses pueblos que tem ali próxima de Barcelona, a Sabadell, Rubí, a Terrassa, né, todas aquelas cidades que tem ali. Bom, além de Barcelona.
comprei esse cartão, né? Foi ali aproximadamente 42 euros, alguma coisa assim, não é barato, né? Apresentei o meu passaporte ali, recebi o cartão e resolvi ir para essas outras cidades, para os pueblos, buscar uma colocação, um trabalho ali no setor de restaurantes e bares. E a resposta foi sempre a mesma, cara, sem documentação, sem papeles, né, como eles chamam, fica muito difícil você encontrar um trabalho. Você é um cara que sabe se comunicar, fala inglês, né, o espanhol tá melhorando, né, consegue se comunicar, tudo bem, mas sem documentação, sem um visto de trabalho, sem uma residência, fica difícil de contratar, cara, porque a fiscalização tá muito em cima e é verão. Então, bom, acaba que a maioria das pessoas, ou melhor, todos, né, todas as pessoas que eu entrei em contato não conseguiram me ofertar aí uma vaga, um emprego, né, como camareiro, como garçom ou como auxiliar de cozinha também, que eu tenho uma experiência prévia. Então, realmente, eu não consegui nenhuma oportunidade no setor. Então, parti para o plano B, que é o quê? Obra, né? Obra, construção civil, né? Comecei aí especificamente nos autônomos, nas empresas ali que tinham, né, que estavam ali trabalhando, né, fazendo as suas construções, as suas obras. E a resposta foi a mesma também, né? Sem papeles, sem documentação, não tem como contratar, a fiscalização está em cima, é verão e tudo mais. Então, bom, eu fui ficando bem desanimado com a situação, né? Fiz várias amizades ali no decorrer ali da caminhada, né? Também gostaria de mandar um abraço ali para o meu mano Vitor, lá de Goiânia, que ainda está aqui na Europa, está em Barcelona ainda, né? Com os amigos ali que andam de skate. Lá em Barcelona tem uma cena muito bacana, né? Do MACBA, né? Que é a meca do skate, né? Um polo internacional ali do skate. Tá na casa de alguns amigos skatistas, né? 2 deles são de Brasília também. Mas enfim, um salve aí pro meu mano Vitor, né? Bom, então, conheci várias pessoas, né, nessa caminhada aí, que também estavam numa situação semelhante. E a questão é que realmente, cara, trabalho a gente não conseguiu, cara. Não conseguimos trabalho em Barcelona, não conseguimos trabalho nos pueblos, nas cidades ali próximas, né? Então, após um mês, eu falei com a dona do apartamento, salvo engano, ela era marroquina, né, super gente fina, e ela devolveu, né, aceitou devolver aí o meu calção, né, a minha fiança, né, após esse primeiro mês. E o combinado eram 3 meses, né? Tem que ver o lado do proprietário também, né? Esse entra e sai, né, de pessoas do imóvel não é interessante para eles, né? Então chama muita atenção, principalmente porque Barcelona tem uma política que vai ali contra os pisos turísticos, né? Como eles chamam, né? Os aluguéis irregulares, né? Entre aspas, de quartos, né? De arrendamento de quartos e apartamentos e, enfim, imóveis por temporada, né? Porque eles são muito assediados, por assim dizer, no momento do verão, né? Que é um momento, é um pico turístico que traz muito dinheiro para a cidade, mas fica uma coisa meio incontrolada, né? Durante esse período ali de julho a setembro, mais ou menos, né? Bom, enfim, peguei o meu cheque calção, saí do quarto e resolvi ir para Portugal, né? Para a terrinha. Eu tenho aqui um primo que mora em Figueira da Foz, que fica ao sul do Porto, norte de Lisboa, né? E resolvi tirar com ele um documento chamado NIF, né? Número de inscrição fiscal, né? Que é um documento similar ao nosso CPF, como a gente tem no Brasil, né? Bom, tirei o NIF com esse meu primo, né? Aí pensei, pô, agora sim, né? Vou começar pelo visto em Portugal, vou trabalhar e tudo mais, e vou tocar minha vida aqui em Portugal. Porém, eu vim para Faro, né, que é uma região que é mais quente, tem praia e tudo mais. Vim atraído também pela movimentação turística que tem por aqui, né? Então, bom, encontrei um emprego como atendente de mesa, né, como chama aqui em Portugal, numa churrascaria brasileira aqui em Faro. E, bom, a questão é que o cara que me contratou, o gerente, né, a minha primeira oportunidade aqui na Europa, o gerente, eu mandei o meu NIF
e uma cópia, né, digitalizada do meu passaporte ali pelo WhatsApp, e eu acredito que ele não tenha visto, né? Ele é um cara meio avoado e tudo mais, já estava aqui há mais de 20 anos, está aqui em Portugal há mais de 20 anos, né? Bom, eu acredito que ele não abriu, eu mandei o meu NIF, mandei meu passaporte, e ele não abriu o documento, né, no WhatsApp, não olhou. Então, bom, fiz uma entrevista com ele, estava em Portimão. Opa, tive que fazer um corte seco aqui, acabou de passar um avião. Eu tô aqui do lado do aeroporto de Faro, mais precisamente num parque de Faro, muito bonito. Bom, enfim, voltando à história, eu consegui esse trabalho nessa churrascaria brasileira aqui em Faro, né? E o gerente, ele gostou muito de mim. Eu saí de Portimão, tinha ido para Portimão, que é uma cidade aqui próxima, né, da região do Algarve, é a cidade mais próxima, salvo engano, de Faro, né? Vim para cá, comprei uma passagem ali pela Omio, cheguei aqui, fiz a entrevista, ele gostou de mim, falei, né, que tive alguma experiência prévia no Brasil ali e tudo mais, que estava disposto a trabalhar, queria muito trabalhar, contei a minha história, a minha situação. Bom, então ele, né, me colocou para dentro ali do restaurante para eu trabalhar e tudo mais e ajudar a inaugurar, abrir o restaurante. Bom, esse trabalho eu tinha direito a almoçar ali no restaurante, né, 3 refeições no dia, né, e ainda tinha acomodação, né, tinha ali uma acomodação no apartamento próximo do restaurante, não ia gastar dinheiro com transporte, então para mim estava ótimo, né, maravilha. Bom, a questão foi que eu fiquei 15 dias, 2 semanas aproximadamente, trabalhando, e no 3º ou 4º dia, como eu estava sem documento, apareceram 3 pessoas, né, 3 senhoras, né, portuguesas, que estavam ali com um comportamento meio estranho ali e tudo mais, e os donos do restaurante pensaram que talvez elas pudessem ser funcionárias públicas ali que estivessem fiscalizando, né, ali o estabelecimento ou algo do tipo. Então o gerente falou para mim, cara, você está sem documento, você não é residente, você está só com o NIF, amanhã não vem, beleza? Né? Mas no mesmo dia, o pessoal, os próprios funcionários começaram a pesquisar e tudo mais, e viram que essas moças, essas senhoras, elas eram de um restaurante, né, que era uma churrascaria também, enfim, concorrentes. Aí ficou tudo certo. Não, beleza, a gente confundiu aqui, pode voltar aí a trabalhar normalmente. Bom, enfim, então continuei, né, trabalhando e tudo mais, fiquei aí essas 2 semanas. Bom, o que ocorreu foi que o gerente pediu demissão, ele começou a ficar insatisfeito com a situação, já estava 2 meses sem receber e tudo mais. Ele, bom, resolveu pedir as contas, né, e sair desse trabalho. E como eu tinha sido contratado pelo gerente e não pelo dono, né, não pelo patrão ou pelo o outro sócio do patrão também do restaurante, acabou que eu né, dancei também, cara, sem documento, sem residência, fui demitido, por assim dizer, né? Eles me pagaram ali 400 euros, né, por 15 dias de trabalho, mas assim, eu trabalhava 12 horas por dia, cara, 12 horas por dia. Para quem já trabalhou em restaurante sabe que é nesse pique, né? Aqui na Europa o horário em média é das 10 às 15 horas, aí você tem um intervalo, né, durante a tarde, e entra às 18, vai até às 11, meia-noite, até quando chegar cliente. Bom, enfim, a situação é que, bom, fui demitido, por assim dizer, principalmente pela questão da documentação, né? Esse aí foi o principal, né, fator, né? Não sou residente. Todos os outros funcionários, os outros garçons já eram residentes ou já tinham cidadania e tudo mais. Então, bom, eu precisei sair mais por esse motivo também, especificamente. E, bom, após essa experiência no restaurante, isso já fazem ali quase 2 semanas que eu saí, não consegui encontrar trabalho de forma alguma aqui em Portugal, principalmente pela questão da documentação. Semana passada, voltei para Sevilha também. Sevilha, para quem não sabe, é aqui do lado, próximo de Faro. Você pode pegar um ônibus, né, um Flixbus, em 2 horas você está na cidade, você está na Espanha. Resolvi mais uma vez insistir um pouquinho em Sevilha. Domingo, né, sábado, domingo da semana passada, eu consegui encontrar 3 oportunidades, né, como camareiro, né, como garçom, como a gente chama no Brasil, né, folgando 2 dias na semana, trabalhando de segunda a sexta,
de terça a sábado, enfim, em alguma escala assim, com 2 dias de folga na semana, olha que maravilha, com um salário de 1.300 euros. E detalhe, uma das oportunidades que eu recebi, a dona falou, bom, se você não conhece a carta dos vinhos espanhóis, você não está habituado muito ao modelo de restaurantes aqui espanhóis, eu vou te propor que você trabalhe como auxiliar de garçom, auxiliar de camareiro, né, para você ir aprendendo, né, você vai ganhar 1.200 euros, o salário como garçom, como camareiro é de 1.500 euros, né, você vai ganhar 1.200 porque você está aprendendo, e quando você aprender o serviço, estiver dominando o serviço, você vai aí receber os seus 1.500, mais aquela gorjetinha que sempre entra todo dia, né, que é dividida ao final do mês ali para todos os funcionários. Bom, então, a moral da história é, a Europa como um todo tem muita oportunidade de trabalho, principalmente a Espanha. A Espanha é um país que tem uma infraestrutura muito maior, o país é muito maior, né? O povo é muito mais acolhedor. O Brasil é um país celebrado na Espanha, né? Eu em Barcelona, bom, fui em algumas festinhas, curti, me diverti, enfim, conheci algumas pessoas, algumas garotas e tudo mais, né? Bom, mas a questão é que, bom, a Espanha é um país maravilhoso, muito atraente, principalmente para quem vem da América Latina, principalmente para os brasileiros, mas sem documentação é difícil você encontrar um trabalho, muito difícil. Provavelmente você vai passar por situações de insalubridade, de exploração, então não vale muito a pena você chegar dessa forma, né? Bom, a moral da história é que o dinheiro acabou, eu resolvi comprar a minha passagem de volta, eu ainda tinha uma gordurinha, um dinheiro de sobra, resolvi comprar minha passagem de volta, estou voltando para Brasília, morar na casa da minha família, né? Naquela toda situação, né, que a gente já conhece, né? O Brasil realmente está muito difícil, né? Então, bom, me reerguer para um dia poder voltar aqui para a Europa. Eu tenho um avô que era romeno, né? Então, salvo engano, eu posso fazer aí a solicitação dessa cidadania, né? Preciso ali juntar vários documentos para poder entrar pela porta da frente, por assim dizer, né? Com um passaporte europeu. Também esse é o meu principal motivo de eu estar voltando para o Brasil, né? Porque eu já reuni alguns documentos, né? Para essa cidadania romena e aquela, né? Com um passaporte europeu, você pode circular por toda a União Europeia, né? E você pode trabalhar com o que você bem entender, né? Numa situação muito melhor, entrando pela porta da frente, recebendo certinho, né? Sem medo de polícia, de fiscalização, nem nada, né? De não receber o seu salário, a sua diária, o seu semanal e tudo mais. Então esse é o meu plano. Estou voltando para o Brasil, né? Para ir correr atrás dessa documentação, né? Desse passaporte, né? Romeno, né? Para poder retornar para a Europa. E a moral do vídeo é a minha dica: não venham para a Europa sem um visto de trabalho, né? Sem uma documentação certa, sem, de repente, se você tem direito à cidadania, corra atrás disso o mais rápido possível se você quer sair do Brasil. Não venha sem documentação, né? Eu tô indo aí em contramão ao que muitas pessoas falam, né, para você, vem legal mesmo, vem sem documento, né? Muitos já fizeram isso no passado, muitos brasileiros já fizeram isso no passado, mas a questão é que muitos empregadores, muitos empreendedores são estrangeiros, né, aqui na Europa, né, principalmente na Espanha. Então eles ficam com medo, eles ficam com receio de colocar uma pessoa sem documentação, né, sem papeles, né, até para eles não serem, né, multados ou algo pior, né, porque eles são imigrantes, né, muitos, né, estão como residentes ainda, não são cidadãos do país, talvez. Então, a minha dica é: não venha para a Europa sem documentação. Realmente, eu gastei ali em torno de 20 mil reais, né, para vir aqui para a Europa, né, com hostel, com quarto, vários dias enfim, né, viajando para lá e para cá com passagem. Então, não venha para a Europa sem documentação. Busque uma forma legal, né, certa de você vir para cá, para que você tenha um futuro próspero e você não tenha que passar pela situação que eu estou passando, de ter que retornar para o Brasil, começar tudo de novo, né, buscar uma colocação, buscar talvez alguma profissão em que eu possa, né, me especializar e entrar novamente com um visto de busca de trabalho. Enfim, então a minha dica é essa: não venha para a Europa sem documentação, né? Essa é a minha experiência, cada um sabe de si,
né? Bom, então é isso, fé em Deus, né? Tenha aí um excelente final de ano e se inscreva no canal, tamo junto!